Para a gente que é cristão, ele diz que Jesus vai voltar. Nós cremos na grande possibilidade da igreja ser arrebatada depois que houver toda a tribulação. Alguns acreditam que a tribulação vai ser, que nós vamos passar pela tribulação, outros não, mas enfim, depois que tudo isso acontecer, o tribunal de Cristo nos céus, Zacarias diz que o povo judeu vai clamar por Jesus. O povo judeu vai crer que Jesus Cristo era realmente o Messias. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que Jesus virá. Então nós cremos que ele voltará possivelmente de duas maneiras. Uma, ele voltará dos céus, levando a igreja arrebatada, e numa segunda oportunidade ele voltará depois que os judeus clamarem por Cristo, segundo o profeta Zacarias. E Apocalipse diz que quando Jesus voltar, ele vai então ter uma grande batalha com o exército anticristo. Israel hoje é um país que é menor que menos de 400 e poucas vezes que a Arábia Saudita, quase 400 vezes menor que os Estados Unidos. É um país muito pequeno. Israel tem o tamanho quase do estado de Alagoas, no Brasil. É cercado por países árabes e ninguém consegue derrotar esse país. Ninguém consegue destruir Israel. Isso porque existe uma proteção miraculosa que guarda essa nação, que guarda esse povo, porque existem profecias para se cumprirem aqui. Então Apocalipse diz depois, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. A Bíblia diz também que haverá tanto sangue neste lugar, irmãos, que o sangue chegará à altura do jarrete do cavalo, do joelho do cavalo. Então você imagina o exército do mundo inteiro nessa região aqui. Isso vai acontecer. Eles terão um motivo para vir guerrear contra Israel. Talvez possuir Israel pela grande riqueza de minério, pela grande riqueza de tecnologia, ou por tudo que existe em Israel hoje. Haverá um motivo bélico, um motivo de guerra, para que o mundo esteja aqui guerreando contra Israel. E quando o mundo estiver aqui liderado pelo exército do anticristo, Jesus virá. E ele virá, guerreará contra esses exércitos de vários países deste mundo, e haverá vitória. E haverá muito sangue neste vale aqui. Imagine esse vale cheio de sangue até a altura do joelho, do jarrete do cavalo. E existem já estudos, não sei se o Walter tem conhecimento disso, mas alguns estudos que afirmam que muitas aves estão se migrando para essa região do Oriente, são aves carnívoras, exatamente porque isso vai acontecer. Essas aves terão muita carne para elas comerem. Então aqui é um lugar muito interessante, um lugar que foi palco de muitas guerras, de muitas batalhas na Bíblia,
e será palco da última maior batalha de todos os tempos, onde Jesus guerreará contra o exército do anticristo, contra o exército do mundo. E isso porque os judeus reconhecerão então que Jesus Cristo realmente foi o Messias, clamarão por Jesus e aí ele virá com a sua igreja, com os seus anjos. É isso que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.